Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre a série Hidden Rivalry. Então, eu acho que Hidden Rivalry dispensa apresentações porque a essa altura eu acho muito difícil alguém ainda não ter ouvido falar sobre essa série. Eu sinto que ela estourou lá pelo terceiro episódio, mas eu particularmente já estava assistindo desde a estreia porque todo o hype que ela gerou antes de ao ar me fez querer conferi-la. Mas sendo totalmente sincero, após assistir os 2 primeiros episódios, eu meio que fiquei me questionando, o que eu tô fazendo aqui? Não é que eu achei ruim, é que eu simplesmente não consegui comprar a proposta da série que num primeiro momento pareceu muito superficial. Eu já fui assistir sabendo que a série tinha muitas cenas quentes, até porque o marketing parecia girar apenas em torno disso, mas a princípio eu fiquei sem saber exatamente qual era o propósito da série, porque ela não parecia ter uma história muito bem estruturada. Inclusive, no começo, Hidden Rivalry me lembrou muito uma outra série LGBT que eu não consegui terminar de assistir, que é Dante's Cove. Dante's Cove é uma série do meio dos anos 2000, cujo seu único objetivo era entregar cenas de pegação. E essa é uma série que eu fui muito mais longe do que eu deveria ter ido, porque eu já sabia desde o primeiro episódio que ela não era pra mim. E nesse sentido eu fiquei me questionando se eu deveria dar sequência em Hidden Rivalry, porque até então tudo estava indicando o contrário. Mas eu decidi dar mais uma chance e fui assistir o terceiro episódio, que foi onde a série realmente me conquistou. E o mais irônico é que eu comecei a assistir o episódio 3 com um pouco de má vontade, porque eu ainda não estava muito investido na história principal, e do nada a série decidiu iniciar uma outra história paralela. Mas acabou que eu gostei tanto do episódio do Scott e Kip, que por mim a série poderia mudar o foco e ser toda sobre esse casal. Mas aí voltamos pra narrativa do Wiley e Shane, e mais uma vez eu me peguei questionando o que eu tô fazendo aqui. Não me entenda mal, eu gostei do 4º episódio, mas eu não terminei de assisti-lo devastado como aparentemente todo o resto da internet. O meu ponto é que eu não tava conseguindo sentir o que geral parecia estar sentindo, o que de certa forma me fez sentir que eu tava assistindo errado. Só que eu também sinto que eu não consegui ficar tão investido na relação do casal principal por causa da forma como ela foi introduzida. Os 2 primeiros episódios têm tantos saltos temporais que pra mim foi um pouco difícil tentar me agarrar ao que tava sendo mostrado, porque nada parecia ter muita relevância. E o excesso de cenas de pegação naquele começo me impediu de criar um vínculo com esses dois, cuja relação era quase só carnal. Mas eu posso dizer que isso mudou no merecidamente aclamado 5º episódio. Se você me dissesse no começo da temporada que Hidden Rivalry iria entregar um episódio tão bom quanto o 5º, eu não iria acreditar, porque eu realmente achei que essa série ia ser só um guilty pleasure. Mas o 5º episódio é tão bom, mas tão bom, que não só ele me fez passar a torcer pelo casal principal, ele também desafiou as minhas noções de narrativas. Até então eu achei que eu já havia sacado a série tudo que ela iria ser, mas mais uma vez ela decidiu romper padrões e deu um final feliz pro casal que eu jurava que ia ficar em escanteio por um bom tempo. Tipo, quando eu terminei de assistir o terceiro episódio, eu tava meio triste com a ideia de que eu não ia rever aqueles personagens tão cedo, já que tudo indicava que o terceiro episódio iria ser apenas um conto avulso que, eventualmente, poderia ter uma relevância mais na frente. Mas eu não imaginava que seria literalmente menos de 2 episódios depois. Assim, não é segredo que eu sou um grande defensor de narrativas realistas e pé no chão, mas eu também sou Team Skip, e sendo assim, eu amei cada segundo daquela fanfic que o 5º episódio entregou. E algo que o 5º episódio também entregou foi um gancho espetacular. Só que eu tenho que confessar que eu tava preferindo que a temporada tivesse terminado no Uncommon to the Cottage. E eu digo isso porque, a meu ver, seria muito difícil superar o final do 5º episódio e eu preferia terminar a temporada num ponto alto. Mas olha, nunca foi tão bom estar errado, porque não só eu amei o 6º e último episódio, eu acho que ele é o meu favorito de todos. Say it again in Russian, please. E sim, mais uma vez a série decidiu desafiar as minhas noções, porque por mais que eu tenha adorado o 5º episódio, eu saí dele com um grande senso de que a série tem uma narrativa de TikTok. Ou seja, ela é propositalmente estimulante. Mas aí veio Hidden Rivalry e me entregou um episódio totalmente despido de qualquer tipo de pirotecnia. Episódio esse que eu amei cada segundo e que serviu pra solidificar a minha relação com o casal principal, que me conquistou de vez. Since rookie season. Summer before. E sendo assim, eu tô seguro em dizer que Hidden Rivalry terminou seu primeiro ano com um saldo muito positivo. E aparentemente a maioria das pessoas concordam, julgando pelos inúmeros vídeos de reação e edits de Hidden Rivalry que passaram no meu feed nessas últimas semanas. Como eu disse no começo, é muito difícil alguém não ter ouvido falar sobre essa série, porque, sem exagero, eu acho que desde Game of Thrones eu não vi uma comoção tão grande em volta de uma série. Pelo menos no sentido de ver várias pessoas se juntando em grupos pra assistir. Então é muito legal ver como essa série, que é bem específica, conseguiu ir muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar. What a comeback for Canada. A huge win for the hometown boys tonight, who were determined
to not lose to Russia on home ice 2 years in a row. Mas por mais inegável que seja o fenômeno de Hater Rivalry, aparentemente nem tudo são flores, porque na mesma velocidade que a série explodiu em popularidade, explodiram também as problematizações. Como por exemplo, Hater Rivalry não é uma série pra gays, e sim pra mulheres hétero com fetiche em gays. Hater Rivalry só tem homem padrão e promove corpos inalcançáveis. E claro, o clássico Hater Rivalry não passa de um grande queerbaiting. No caso, a série estaria fazendo queerbaiting porque os atores não querem discutir as suas orientações sexuais, o que, caso você não saiba, é um pré-requisito hoje em dia. Mas ainda sobre esse último ponto, há uns 4 anos atrás eu fiz um vídeo nesse canal falando sobre toda a questão de atores héteros interpretarem papéis LGBTs. E assim, na ocasião eu tentei ser o mais diplomático possível ao discutir esse assunto, mas uma opinião que eu já tinha naquela época que eu faço questão de explicitar aqui é que essa é uma das pautas mais burras que a comunidade já adotou. Sério, a gente tá passando por uma recessão cultural absurda onde pessoas LGBTs estão sendo atacadas o tempo todo e a gay do Twitter tá preocupada com a sexualidade do ator que tá fazendo um personagem. Ah, mas é porque só um gay consegue fazer um gay com autenticidade, então não assiste. Se você acha mais importante sinalizar virtude do que apreciar algo que potencialmente pode mudar a mente de muitos em nosso favor, fique à vontade pra viver o seu purismo. Só não enche o saco. Tipo, a gente tem tantos problemas tão mais importantes pra lidar que ver algumas pessoas querendo estragar algo que é pra ser leve e divertido me irrita pra caramba. Isso me irrita porque essas mesmas pessoas que ficam cagando regra de como as coisas devem ser feitas seguem usando a rede social de uma das pessoas que mais prejudicou a comunidade nos últimos anos. Então, sei lá, talvez antes de sair apontando o dedo, seria legal fazer uma mais do que necessária autocrítica. Daddy, chill. What the hell is even that? Mas sobre o tal potencial que eu me referi, uma coisa que melhorou bastante a minha experiência ao assistir Hater Rivalry foi acompanhar os comentários de alguns podcasts de rock. Sério, ver um bando de homem hétero curtindo e comentando os episódios de uma série tão descaradamente gay é o progresso que eu quero. Porque já citando o criador da série encerrando esse assunto, pra que perder tempo procurando inimigos ao invés de aliados? A gente tem muito mais a ganhar somando do que subtraindo. There is no overt political agenda to this show beyond the fact that its mere existence is political, right? The mere existence of a queer hockey show is like it's a bit of a holy shit. Beyond that, all we can do is make a good show, tell an honest story, and make it fun for people to watch. Agora, isso não significa que você precisa amar Hater Rivalry, porque assim como no começo eu achei que a série não era pra mim, pode ser que não seja pra você. E tá tudo bem não gostar. Mas falando por mim, que bom que eu insisti e segui assistindo, porque Hater Rivalry acabou sendo a série que eu não sabia que eu precisava. 2025 foi um ano que de certa forma quebrou meu espírito, tanto que eu não consegui fazer nenhum dos vídeos que eu tinha planejado pro mês do orgulho. E assim, sendo eu a pessoa pessimista que eu sou, tava difícil tentar enxergar uma saída desse momento complicado que estamos vivendo. Mas eu fico feliz que por pelo menos um mês eu tive esse escape delicioso que dominou minha vida de uma forma totalmente inesperada. Porque, como eu dei a entender, eu não dava nada por Hater Rivalry quando eu comecei a assisti-la. Mas, no final das contas, foi a melhor coisa que eu assisti esse ano. E é isso, gente. Faz muito tempo que eu não faço review de séries aqui no canal, mas eu achei que valia a pena falar sobre essa, que foi uma grata surpresa. Enfim, talvez eu tenha falado um pouco mais do que eu deveria, mas seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Não, o vídeo ainda não acabou, porque eu ainda tenho que falar sobre os atores. Na verdade, sobre um ator em particular, que é o Dylan Walsh, que faz o pai do Shane. Se você chegou até aqui, você provavelmente deve estar se perguntando por que eu decidi falar sobre o ator que teve, talvez, a menor participação na série inteira. Obviamente, eu amei todo o elenco principal e tá todo mundo maravilhoso na série, mas eu preciso falar sobre esse ator porque esse ano eu maratonei a série Nip Tuck e poucas vezes na minha vida eu senti tanto ódio por um personagem quanto o Sean. Sério, eu odiava num nível de sentir ranço só de olhar pra cara do ator. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Hater Rivalry por ter conseguido me livrar desse sentimento e ter me permitido apreciar o Dylan Walsh novamente. Não é algo que eu esperava que fosse acontecer quando eu fui assistir essa série, mas é algo que definitivamente deixou esse meu resto de ano um pouco mais leve.